Saudamos cada um de vós nesta nova semana e neste novo programa Famílias Felizes. Seja bem-vindo, a você que nos escuta através da rádio ou que nos vê através da TV Novo Tempo. Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos, se calhar mais jovens, mais pequenos. Estamos aqui com a intenção, ao longo destas semanas, de poder trazer até vós alguns assuntos que esperamos e ansiamos possam vir ao encontro daquilo que são os desafios das famílias, os desafios dos casais, os desafios talvez dos jovens, dos idosos, dos colegas de trabalho. Estamos aqui com alegria, servindo e orando para que Deus possa em cada dia trazer-lhe as bênçãos que precisa, a coragem que precisa para o desafio que cada dia certamente e seguramente trará. Nós damos as boas-vindas a todos vós. Se há algum ou alguma que pela primeira vez está connosco, seja bem-vindo, bem-vinda também. Fique connosco e, quem sabe, não tirará deste mesmo programa algumas dicas importantes, não sei se para si, mas talvez para alguém que conheça. Nós hoje temos a alegria e temos o privilégio de ter connosco a doutora Joana Maranhas. Olá, Joana. Olá, boa Muito tarde. obrigada de coração por teres aceito o convite de poder estar connosco. A doutora Joana é formada em nutrição, portanto é nutricionista e já desempenhas esta função já há algum tempo, Joana? Sim, já exerço a profissão há 11 anos. Há 11 anos. Sim. Sempre foi esta a vertente que tu gostaste, que gostavas de seguir? Eu sempre gostei da área da saúde. Ok. E em determinada altura, pronto, na altura da candidatura à faculdade, quem me incentivou muito a ir para a área da nutrição foi a minha avó. E foi muito giro porque na primeira aula, a primeiríssima aula da faculdade, a professora deu-nos um artigo sobre alimentação saudável, mas em termos generalistas, e alguns no artigo falava dos adventistas do sétimo dia. E então eu na altura estava com uma das minhas colegas que veio tornar-se uma amiga minha e eu disse, olha, eu sou destes. Portanto, eu soube naquele momento que era algo que realmente devia estar a área que ias nos gostar. planos de Deus. Exatamente, sim. Muito obrigada. Joana, falar sobre reforma de saúde, talvez dar algumas orientações, algumas dicas, antes de passarmos exatamente ao tema que hoje nos propomos estudar um pouquinho e refletir. Com certeza. Eu acho que mais do que nunca hoje nós temos que estar atentos à informação que nós temos o privilégio de ter há mais de 150 anos. Mas, por incrível que pareça, apesar dessa informação estar disponível para nós desde sempre, não é? Nesta geração, eu penso que só agora é que talvez muitos de nós estejam mais sensíveis a estas questões. Exatamente. Apesar de nós desde sempre termos esta informação, há mais de 150 anos que temos esta informação, mas só agora, e se calhar porque está a tornar-se um bocadinho moda na nossa sociedade, é que nós também estamos um bocadinho mais sensíveis a esta questão. Porque se nós virmos os princípios que Ellen White nos indica no Espírito de Profecia, vão ao encontro de hoje de imensa informação que nós vemos diariamente, nos mídias, nas revistas, nos programas de televisão. E o reflexo disso é, por exemplo, que nós temos desde 2013 que a dieta mediterrânica é património cultural e material da humanidade, e os princípios base da dieta mediterrânica são precisamente os princípios que Ellen White já há 150 anos que nos deu. Também não sei se é por agora a alimentação vegetariana, a preocupação com a sustentabilidade, com o meio ambiente, etc., ser mais moda, que nós também acabamos por ir um bocadinho atrás dessa moda. É verdade. Mas devíamos ter sido os pioneiros. Sem dúvida, sem dúvida. Já agora, para algum ouvinte ou algum telespectador que nos esteja a ver, esta questão de Ellen White, ela é uma escritora americana, portanto, e que nós apreciamos bastante pela sua forma de escrever, elucidativa e transparente, e como tu dizias, que hoje acaba por se confirmar algumas coisas que anteriormente estavam em dúvida, que ainda não eram bem conhecidas, e que se confirma realmente que é essa a verdade. Falar sobre esta questão de nutrição e reforma de saúde, hoje, neste programa particularmente, nós vamos dar um toque àquilo que é a maternidade, ou seja, as mamãs, as futuras mamãs. E gostava muito de poder começar por aí com uma pergunta, fazendo esta pergunta. Qual é o impacto, e todos nós o conhecemos, mas se calhar devas explorar mais isso, os cuidados e o impacto que tem a alimentação da mamã quando está grávida e, portanto, quando espera um bebê? Ok, eu acho que a partir do momento em que a família, o casal, faz planos de aumentar a família, deve
precisamente nesse momento perceber que a alimentação não vai começar quando a criança nascer, ou então quando começar a introdução dos novos alimentos. A alimentação da criança vai começar ainda durante o período de gestação. Porque a determinada altura da gestação as papilas gustativas do bebê são desenvolvidas e ele já é capaz de reconhecer os sabores. Portanto, durante o período de gestação, durante aqueles 9 meses, tudo o que a mãe comer, bom ou mau, vai passar para o bebê. E há estudos que indicam que, inclusive, a aceitabilidade depois, mais tarde, na introdução de novos alimentos por parte da criança é muito maior se durante o período em que esteve na barriga da mãe tivesse sido exposto a esses sabores. Por exemplo, há estudos muito interessantes e não é bem um estudo, mas foi uma espécie de estudo de caso que um professor da Faculdade de Nutrição do Porto fez, que foi quando o filho foi exposto pela primeira vez a uma açorda que tinha alho, que é um sabor mais forte mais agressivo, a criança sorriu. Ele fez precisamente fotografou e tudo. Porquê? Porque a mãe durante a gravidez. Exatamente, durante a gravidez foi expondo a determinados sabores. Portanto, e o gosto da criança vai ser influenciado, o gosto, os paladares, a aceitabilidade pelos alimentos é influenciado desde o período da gravidez. Portanto, a mãe, especialmente a mãe, obviamente, deve pensar que já está de alguma forma a educar a criança. Durante a gravidez pode-se ir educando a criança de diferentes formas, na área da psicologia, entre outras, mas a área da nutrição e da alimentação é fundamental começar aí. A mãe tem que pensar que de alguma forma já está a educar. E às vezes a consciência não é essa, não é? Não. Pensarmos quando o bebezinho cá estiver, e às vezes nem em bebezinho, às vezes esperamos alguns anitos, aí só a partir daí é que nós vamos orientar. E realmente essa questão mesmo a nível da gestação já se poder estar a orientar o gosto e a forma é impressionante, sem dúvida que é impressionante. Porque, por exemplo, se a mãe tiver um bom consumo de fruta, de hortícolas, das leguminosas, dos frutos gordos, das sementes, a aceitabilidade depois da criança vai ser muito, muito maior. Quando nós fazemos essa, e se calhar vem agora a talho de foice, fazemos a tal pergunta: quando é que os pais se devem preocupar com a alimentação dos seus filhos? Durante a gravidez é muito importante, mas mesmo depois, no nascimento da criança, através da amamentação, a criança vai continuar a ser exposta aos sabores. Às vezes as mães têm muito receio, às vezes em ambiente de consulta as mães dizem: mas eu se comer determinado alimento o bebê fica com cólicas ou outro tipo de sintomatologia. Ok, isso pode acontecer. Também a alimentação da mãe é muito importante ser diversificada, mas desde que a criança nasce, e até durante o período da gravidez, como estamos a dizer, mas desde que a criança nasce, a preocupação dos pais deve iniciar aí. E se, eventualmente, há a preocupação e o desejo da criança ter um regime vegetariano ou ovo-lacto-vegetariano, a preocupação deve ser acrescida. Maior. Exatamente. E aqui entra a importância dos profissionais de saúde, não é? Dos pediatras, dos nutricionistas, que é muito importante ajudarem para não haver qualquer déficit na alimentação da criança. Antes de avançarmos um pouquinho, tocaste aí um aspecto que eu acho que também é interessante nós o notarmos, ou por questões de estética ou outros assuntos, algumas mamãs resistem um pouquinho na questão da amamentação. Como nutricionista, tu recomendas vivamente esse estágio, que se calhar quanto mais longo for, melhor é. Exatamente. Não só por questões emocionais, porque é muito importante o laço que se cria entre o bebê e a mãe, e a amamentação vai realmente aumentar aquele laço afetivo. Por exemplo, o fenómeno da sucção que o bebê faz vai ajudar ao desenvolvimento fisiológico da boca, inclusive depois a mastigação é mais facilitada quando nascerem os primeiros dentes, e é muito importante. Mas o período da amamentação, a Organização Mundial de Saúde recomenda que, se puder ser exclusivo até aos 6 meses, que é o ideal. E realmente, quanto mais tempo a mãe puder amamentar o filho, melhor. Não só pela saúde da criança, mas também pela sua saúde em si. É verdade. Isto porquê? Porque o leite materno, isto pressupondo que a mãe tem os cuidados todos de saúde que deve ter, partindo desse princípio, o leite materno tem a composição ideal, os nutrientes estão na proporção ideal completo. Também,
O acondicionamento não podia ser melhor, a temperatura do leite materno é a ideal, portanto há ali um conjunto de fatores que são os ideais para a criança ser amamentada pelo menos até aos 6 meses. Claro que muitas vezes por questões sociais, a mãe ter que ir trabalhar mais cedo ou a mãe pode não ter leite. Exato. A diversificação alimentar pode começar entre os 4 a 5 meses, a partir dos 4 a 5 meses. Mas se a amamentação exclusiva puder ser até ao 6º mês, é o ideal. A partir do 6º mês, a criança já não vai obter os nutrientes todos necessários só através do leite da mãe. E se, eventualmente, a mãe puder ir amamentando sempre a par da diversificação alimentar e da introdução de novos alimentos até aos 24 meses, representa benefícios muito grandes para a criança e para a mãe. Por exemplo, o sistema imunológico, as defesas da criança acabam por ser muito mais beneficiados através do leite materno. É interessante quando, ao falar sobre isso, o depois podermos pensar que consoante, e é um desafio que todas as famílias têm, e as mães particularmente estão mais perto deste processo da alimentação, a reação que às vezes as crianças têm em relação a novos alimentos. Sim. E quando eles começam a recusar por um sabor ou por uma tal sensibilidade que se calhar até pode ter sido fomentada mesmo na gestação, mas mesmo assim pode haver aqueles gostos diferentes. E é normal. Exato. Como proceder uma mamã, um familiar que esteja a ouvir e que sinta que este é o desafio presente de os seus filhos, as suas crianças ou os netos estarem a resistir um pouquinho a novos alimentos e saudáveis. Sim. A resistência vai sempre existir, pois, não é? São novos sabores. Descoberta. Exatamente. É normal que a criança possa recusar um determinado alimento várias vezes, mas é preciso insistir. E esta insistência não tem que ser todos os dias, pode ser espaçada. Há um estudo que indica que até a criança gostar de um alimento pode ser preciso 15 exposições àquele alimento, que não devem ser seguidas, claro, obviamente. Claro. Agora, é muito importante ir variando. É muito importante expor a criança sempre a novos alimentos, mas também ter sempre o cuidado de ir tentando ajustar sempre aos timings certos da introdução de novos alimentos. A partir dos 12 meses, a criança deve ser introduzida na alimentação familiar. Até aos 12 meses, deve-se respeitar as recomendações que existem sobre a introdução dos novos alimentos, que não são taxativas, portanto há alguma flexibilidade, mas deve-se respeitar. Agora, esta questão da recusa alimentar, das birras, a própria criança quando às vezes cospe, isso é um estímulo inato, portanto é a rejeição a uma coisa nova. Agora, há uma janela de aceitação que é muito pequenina. Essa janela de aceitação a novos alimentos começa a fechar-se aos 2 anos. Isto é muito cedo, sem dúvida. Não é? É muito cedo. A partir do momento em que a criança pode integrar a alimentação familiar sem qualquer restrição, que é a partir dos 12 meses, salvo exceções que existem sempre, é só quase 1 ano até a janela começar a fechar. Para se aproveitar. Aos 3 anos, a aceitabilidade quase que fecha a novos alimentos. Não significa que após isso não possa ser possível. Pois. Agora, a criança... Fica mais difícil. Exatamente, fica muito mais difícil. Até porque a partir dos 3 anos, entre os 3 e os 5, há uma espécie de fobia a novos alimentos. Aí aumenta a fobia a novos alimentos. A aceitabilidade é maior antes dos 3 anos. Portanto, a família deve tentar realmente ter bastante cuidado durante este curto tempo, este curto espaço de tempo, ir introduzindo com regularidade. E depois, vamos imaginar, vamos dar um exemplo simples, não gosta do brócolis cozido, tentar introduzir o brócolis na sopa. Okay. Ou tentar introduzir, fazer um puré de brócolis. Depois tentar ir temperando sempre com ervas aromáticas, portanto, tentar, digamos que contornar. Dar a volta. Exatamente, não desistir, não aceita o brócolis, arruma-se, não. Tem que se ir insistindo um bocadinho e realmente é preciso várias exposições até a criança começar a aceitar. Não é por acaso que até nos infantários e nas pré-escolas, quando os meninos estão ali 3, 5 aninhos, antes dos 6 anos para o primeiro ano, as monitoras e as educadoras estão no sentido de dizer vamos experimentar um novo alimento. Exatamente. E tem que se fazer uma ginástica muito grande só porque a criança até pode gostar, mas a questão de interiorizar que é uma coisa nova e ter a coragem de colocar na boca,
e várias experiências são que depois alguns deles até colocando, claro, fica muito agradado. E aqui o papel da escola é muito importante. A escola tem que complementar a educação que a família dá em casa. Exatamente. Por exemplo, uma vez ocorreu um episódio muito engraçado. Eu fui a um colégio e então estávamos a trabalhar realmente os hortícolas, e depois, se houver todo um contexto de jogos, de histórias, então nós dissemos que naquele dia íamos ter beterraba, que geralmente é um alimento que é pouco aceito pelas crianças, e que íamos ter a beterraba ao almoço, e eles estavam muito curiosos, desde os 3 aos 5 estavam curiosos. Só que houve uma falha da cozinha, então não houve beterraba. E então depois todos vieram dizer: Joana, então a beterraba. E as educadoras, pelos vistos, tiveram que dizer: a beterraba estava na sopa. Então eles vieram todos a dizer: gostámos muito da beterraba. Mas a aceitação deles também se for trabalhada, dá trabalho. Claro. Mas nós já sabemos, eu não sou mãe, se Deus quiser irei ser, se estiver nos planos de Deus, mas é assim, a partir do momento em que se faz este plano, também tem que estar preparado para estes desafios. Já, não é? É um investimento. Exatamente. E como todos os investimentos têm os seus desafios. Exatamente. Agora, doutora Joana, colocar talvez como proposta um menu que seja equilibrado para as crianças, ou seja, quando um chefe de família ou um educador pensa numa refeição, o que é imprescindível nesta fase etária ter que haver para o bom crescimento e a saúde das crianças? Ok, nós temos em Portugal o nosso guia alimentar, cada país tem o seu. O nosso é a roda dos alimentos, é em forma precisamente redonda, para representar um prato. E nós na roda dos alimentos temos todos os alimentos que devemos comer diariamente, os grupos de alimentos que devemos comer diariamente. Mas se calhar antes disso eu gostava só, porque para dar um mote a essa discussão, de apresentar uns dados que são relativamente recentes de um inquérito de alimentação e atividade física que fizemos em Portugal entre 2015 e 2016. Teve uma amostra bastante interessante. E os dados também são interessantes numa perspectiva de nos alertar. Por exemplo, para a faixa etária das crianças, há uma inadequação do consumo de fruta e hortícolas por dia. Mais de 72% das nossas crianças não consome a recomendação. A recomendação dada pela OMS é cerca de 400 gramas de fruta e hortícolas diário. Isto traduz-se em termos práticos, em ter sopa ao almoço e ao jantar, em ter legumes ou salada a acompanhar a refeição do almoço e do jantar, e fruta, 2 a 3 peças de fruta por dia. Pode ser no pequeno almoço, no almoço e no jantar. Mas no nosso país, mais de 72% das crianças não cumprem com estas recomendações. Por exemplo, nós também temos na nossa população infantil um consumo acima do recomendado de carnes processadas. Isto é preocupante, porque já não se prende só com o comer o bife, seja de peru, de frango ou de carne de vaca, mas as carnes processadas. As carnes processadas são, por exemplo, os enchidos. Exato. E nós, quando falamos em enchidos, não são só os enchidos de carne de porco. Nós temos os enchidos de aves. Isto é uma carne processada também. E a população infantil consome acima do recomendado. E acima do recomendado também as carnes vermelhas. E às vezes os pais têm a preocupação, mas será que se eu tirar a carne e o peixe, eu vou ter o ferro, eu vou ter a proteína, e uma proteína de qualidade? Sim. Inclusive, e graças a Deus, cada vez mais os estudos vão surgindo, e nós já temos estudos em Portugal e artigos por profissionais portugueses que indicam que se os pais quiserem um regime vegetariano ou ovo-lacto-vegetariano para a criança, bem estruturado e acompanhado sempre por profissionais de saúde, a criança não tem qualquer tipo de déficit. Agora, pode existir, por exemplo, numa criança que seja vegetariana, que não consuma laticínios nem ovos, pode existir a necessidade de uma suplementação de vitamina B12 e vitamina D. Mas isso é uma questão de depois perceber se consumir, por exemplo, cereais fortificados, já não existe essa questão da suplementação. Mas isto, voltando ainda um bocadinho atrás, por exemplo, e isto é muito preocupante, mais de 70% das nossas crianças ingerem ácidos gordos saturados, isto em termos práticos é a gordura má, acima do recomendado. E nós estamos a falar até aos 10 anos. Isto significa que estas crianças consomem muitas bolachas, muitos cereais de pequeno almoço, eu não gosto de falar em marcas, mas com chocolate, com mel. Muitos açúcares, exatamente. Muitos snacks do género, aqueles pães com recheio, isto para não falar em marcas. Muitos sumos, apesar de não ser com gordura, mas, por exemplo, as bebidas
com leite de vaca, mas por exemplo com chocolate ou com sabor às frutas, isto também tem mais com chocolate e mesmo as outras bebidas à base de leite têm mais ácidos gordos saturados, e nós estamos a esquecer que as crianças estão a construir a herança de saúde que vão ter depois na vida adulta. E depois, só mais assim, em termos alarmantes, porque acho que isto é preocupante, mais de 40% têm uma ingestão excessiva de açúcar, estamos a falar só até aos 10 anos, 7% das crianças apresentam obesidade e 17% pré-obesidade. Portanto, nós temos aqui uma percentagem muito grande de crianças em risco devido ao excesso de peso. E este excesso de peso vem de onde? Dos maus hábitos alimentares. Então, voltando então à pergunta, o que é que pode ser um prato saudável? A refeição, por exemplo, do almoço deve iniciar sempre com uma sopa. Esta sopa deve ser de legumes, de preferência não deve ser totalmente passada. Ter sempre um legume inteiro para a criança mastigar. Isto não só para o desenvolvimento a nível maxilar, mas também para ir promovendo a saciedade. Se nós tivermos alguma coisa para mastigar, a saciedade vai aumentando e acabamos por ir começando a ficar mais satisfeitos com a refeição. A sopa pode ou não ter uma leguminosa, e a leguminosa é o feijão, o grão, as ervilhas, as favas, as lentilhas, o feijão de soja. Se o prato principal não tiver, a sopa deve ter. Isto porque nós devemos ter um consumo diário das leguminosas. E depois, quando passamos então para o prato principal, deve ter sempre uma porção grande, mais ou menos equivalente a metade do prato com legumes ou salada, ir variando, umas vezes salada com os legumes crus, outras vezes os cozidos, os assados, mesmo os salteados se forem com pouca gordura e de preferência sem sal, é o ideal. E depois ter sempre uma fonte de proteína, pode ser vegetal ou animal, e uma fonte de hidratos de carbono. E é curioso que as crianças apresentam um consumo abaixo das recomendações dos hidratos de carbono. O que é que são os hidratos de carbono em termos práticos? O arroz, a massa, a batata, outros cereais como, por exemplo, a quinoa, outros tubérculos como o inhame. Isto agora porque vai surgindo mais opções que não faziam propriamente parte da nossa cultura alimentar. E quando depois passamos para a proteína, o que é a proteína? Pode ser a carne, o peixe ou os ovos, ou então as alternativas que temos vegetarianas, que são também as leguminosas, mas nós hoje também, nós prendemos às vezes muito com a questão da proteína só da soja, não é? Mas não, nós temos proteína de alto valor biológico, uma proteína completa, digamos assim, proveniente de outros alimentos. E graças a Deus por isso, porque agora começa a haver uma disponibilidade nos supermercados muito grande, não é? Já não temos só uma prateleira dos alimentos vegetarianos, já temos um corredor, não é? Existe, por exemplo, uma proteína que é completa, que é, por exemplo, a proteína de cânhamo, a proteína da ervilha, e nós muitas vezes prendemos-nos só à soja e não, há uma diversidade grande. Sim. Exato. E no jantar, para terminar, portanto, uma refeição completa. Aí faltava a fruta, peço desculpa. E a fruta? A fruta pode ou não vir à sobremesa. Isto depois é uma questão de tentar orientar o dia alimentar da criança de forma a ter as 2, 3 peças de fruta por dia, e pode ter ou não na refeição do almoço e do jantar. A do jantar deve ter uma composição semelhante, no entanto, deve ser sempre uma preparação culinária de muito mais fácil digestibilidade. E é muito giro porque uma das recomendações, ou melhor, um dos pilares da dieta mediterrânica são as confecções simples, sem grandes temperos, etc. Há quanto tempo é que nós sabemos disso? É verdade, não é? É verdade. E estas recomendações vão sendo agora mais conhecidas. Mas o jantar pode ter, por exemplo, uma sopa, pode ter uma salada ou não a acompanhar, porque se a criança já tiver tido um bom aporte de hortícolas, não é necessário. E depois ter sempre uma fonte de proteína, animal ou vegetal, e uma fonte de hidratos de carbono. Mas o jantar deve ser sempre, de preferência, mais leve, portanto, ter um bocadinho de tudo, como eu costumo dizer aos pais. O jantar tem que ter um bocadinho de tudo, semelhante ao almoço, mas cozinhado de forma mais simples, a digestibilidade maior e às vezes as quantidades mais pequenas. Sem dúvida. Doutora Joana, nós agradecemos muito, o tempo voa, mas com certeza ficamos aqui com excelentes orientações e
indicações para aquilo que nós já sabemos, e todos nós já sabemos a priori a importância que é realmente a questão da saúde e sobretudo dos nossos filhos, e talvez isto uma vez mais toque naquilo que é imprescindível, é que para tudo o que importa na vida é necessário haver tempo, e quando nós dedicamos tempo aos nossos filhos, à nossa família, inclusive ao estudo da alimentação, o podermos disponibilizarmos de pessoas que nos ajudem exatamente nessa causa, sem dúvida que fica muito mais fácil. Deixo-vos esta semana com estas opções de estilo de vida e de nutrição, e deixo-vos também com uma oração que foi essa que o apóstolo João certa vez dizia na terceira epístola ao João, em que ele dizia: amado, quando escrevia a Gaio, ele dizia: amado, acima de tudo faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera também a tua alma. Desejo saúde para si, para os seus. Um abraço e até o próximo programa.